Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Se você trouxe a palavra de Deus com você, ou você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação, convido você a tomar a palavra agora de Deus. A partir Efésios 6, a partir do versículo 10. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. O tema é a adoração como fonte de cura e libertação. Primeiro, qual é o desejo de Jesus, de Deus para a nossa vida? Quando Deus envia o seu Filho único, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Salvador, ele veio justamente para cumprir o que o seu próprio nome tem como significado. Ele veio para nos salvar. Jesus, em todo momento, em tudo que acontece na nossa vida, tem a intenção de Deus para a nossa salvação. Até mesmo o calor que você está sofrendo agora e sentindo, e você não vai reclamar desse calor. Em tudo que acontece na vida do cristão tem uma finalidade, é para a nossa salvação, para a nossa santificação. Em tudo que acontece, seja quando a divina providência, ela envia algo, ou ela permite algo, ambas é vontade de Deus. Então Jesus, ele veio para nos salvar, para nos resgatar, para nos curar da inimizade que havia no coração humano em relação ao Pai, por própria culpa, por usar mal a sua liberdade. Deus nos deu essa grande graça, esse grande presente que é o livre-arbítrio. Somos livres, mas o homem, quando ele escolhe desobedecer a Deus, usando mal a sua liberdade, as consequências são inevitáveis, elas virão. Então, justamente porque o homem escolheu desobedecer a Deus, pecando, cometendo o pecado, ofendendo a Deus, houve uma grande consequência por causa desse pecado. Consequência que nós trazemos na nossa carne, na nossa vida. As consequências do próprio pecado original. A consequência da morte. O homem não foi criado para a morte. Ela entrou com o pecado. As doenças, as misérias, as enfermidades, nada disso estava no projeto de Deus para o homem, se o homem não tivesse escolhido mal viver a sua liberdade. E nós sofremos então todas essas consequências físicas, de ordem natural, de ordem espiritual. Nós trazemos uma consequência terrível dentro de nós, que é a chamada, como a doutrina, a teologia denomina de concupiscência, ou seja, aquela inclinação para o pecado. A nossa natureza ficou ferida devido ao pecado, ficou com as suas desordens, as paixões desordenadas, os sentidos que são ávidos pelos prazeres, a nossa inteligência ficou cega, obscurecida, a nossa vontade ficou enfraquecida e ao mesmo tempo ficou desobediente. Então tudo isso são consequências que Jesus veio para salvar. Eu sei que nós estamos dentro da quaresma, mas bem baixinho, aplauda o nosso Salvador, aplauda nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele veio justamente para nos salvar não somente dessas consequências do pecado, mas nos salvar também do inimigo dele e do nosso inimigo, que se chama Satanás, o diabo e os demônios. Nós temos esses inimigos que tentam roubar o quê? A nossa salvação. Retirando primeiramente a amizade com o nosso Salvador. Uma vez que ele, pela sua tentação, ele causa um rompimento, uma inimizade com Jesus, tudo perdemos. Não teremos condição alguma para chegar a essa salvação, que é desejo de Deus. E eu quero dizer que os tempos são maus, os dias são maus, meus irmãos. É só você abrir um pouco os teus olhos, os olhos da inteligência, e meditar e ponderar nas coisas que têm acontecido nesse mundo, na igreja, fora da igreja, no meio político, em todas as esferas da sociedade, na economia, na educação. Nós podemos proclamar, e isso não é ser pessimista, nós podemos ver, nós estamos vendo que os dias são maus e de grande batalha. A palavra de Deus vai nos confirmar isto. Para nós entrarmos, estou fazendo uma pequena introdução para entrarmos no tema. E diz assim a palavra de Deus, que o vento tirou, soprou aqui da passagem, mas está em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecer em quem? Porque nós somos fracos, e a nossa alma ferida pelo pecado enfraqueceu ainda mais. A nossa vontade é fraca, nós não temos decisão firme, propósito firme, até no meio do sentimento, das emoções, escrevemos alguns propósitos, almejamos em algumas mudanças, mas no outro dia, que é para iniciar, nós não temos forças para dar início. Quantos estão vivendo fidelidade da quaresma? Não me responda, só pensam. Quantos estão desde a quarta-feira santa, no caminho quaresmal de penitência, de sacrifício, de jejum, de mortificação, de oração e de caridade, que são as esmolas? A vida sacramental. Meus irmãos, a palavra de Deus vem nos orientar e ao mesmo tempo nos exortar. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti da armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo. Vou ficar só nesse versículo, palavra do Senhor. Você pode acolher a palavra de Deus aplaudindo agora. Foi bem claro para nós essa passagem. Fortalecei-vos no poder de Deus. E o que Jesus deixou de mais poderoso para a sua igreja? O que Jesus deixou e instituiu, nos presenteando, o que Ele deu para alimentar a nossa alma enfraquecida, pagando um preço altíssimo de oferecer ao Pai em sacrifício, e sacrifício na cruz, o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, a sua alma e a sua divindade. Se queremos fortalecer no Senhor, precisamos ser pessoas eucarísticas. Foi o próprio Jesus que deixou para nós, para que você e eu, ele sabendo que a nossa alma
ferida pelo pecado, com as desordens próprias, com as paixões desordenadas, com as nossas indecisões, com os nossos vacilos, com as nossas inconstâncias, com as tentações que nós iríamos sofrer e sofremos. Tentação não somente do demônio, mas o próprio apetite da nossa carne ferida pelo pecado, a inclinação ao pecado que em todos nós existe, o desejo de pecar. Jesus, sabendo disso, ele então deixa ele mesmo, ele próprio, o seu corpo, o seu sangue, a sua alma, a sua divindade, para fortalecer aquilo que é fraco. Por isso, o tema adoração como fonte de cura e de libertação. Nós estamos falando da Eucaristia, alimento, mas nós vamos falar e meditar um pouco em relação à Eucaristia sacramento, a Eucaristia que é oferecida em todos os sacrários do mundo inteiro, seja nas igrejas, nas catedrais, nas capelas, para que você e eu pudéssemos adorar e estar com Ele. A alma que quer vencer a si mesmo, a alma que quer vencer o outro inimigo, o mundo, a alma que deseja vencer o diabo, precisa ser uma alma eucarística, ou seja, uma alma que adore o Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa aqui muito séria: busque Jesus enquanto Ele se deixa encontrar. Nossa Senhora fala, e já estamos vendo isso em alguns países, muitos correrão atrás de Jesus na Eucaristia e não encontrarão mais. Aproveite, viva bem esse grande presente, sendo grato a Deus, agradecido ao nosso Senhor, que veio dar o grande remédio, o maior dos alimentos para alimentar a nossa alma enfraquecida, a nossa alma muitas vezes teimosa, desobediente, a nossa alma que busca o pecado e comete o pecado. E todos nós temos essa dificuldade dentro de nós. E é por isso que nós temos que nos tornar essas pessoas adoradores. É por isso que você tem que ser uma pessoa que busca a Eucaristia para adorá-lo e para permanecer com Ele. Simplesmente se colocar na presença dEle. Se colocar na presença de Jesus para que Ele derrame todo o poder dEle em nosso favor. Para enfrentarmos todo esse tempo difícil que nós estamos enfrentando. A partir de nós mesmos. Das lutas diárias, e eu imagino que vocês vivam também na casa e na família de vocês, lutas, sofrimentos, ou não tem na casa de vocês? Na minha tem, muito sofrimento. E é justamente por isso que nós precisamos, a partir da graça de Deus, tornar esse nosso coração e a nossa alma eucaristizada. Uma alma que é apaixonado pelo Senhor, e porque é apaixonado, permanece na presença dEle. Quando nós nos colocamos para adorar o Senhor, abrimos o coração para todo o poder que Deus tem para agir em nosso favor. Quando nós nos colocamos na presença de Jesus, Eucaristia, é a abertura que nós estamos dando a Deus, oferecendo nossa vida, para que o Senhor, com todo o poder que Ele tem, venha agir em nosso favor. Seja para vencer uma tentação,
seja para vencer suportar o sofrimento do dia a dia, carregar a nossa cruz, seja para vencer a nós mesmos, os nossos relacionamentos, viver de maneira santa, amigável, na nossa casa, com os nossos, ter sabedoria na educação dos nossos filhos, para vencer as batalhas do dia a dia. São Bernardo Claraval disse: o cristão nasceu para a batalha. Não é para uma vida cômoda, uma vida de facilidades. Ao contrário, é uma vida de renúncia. E foi o próprio Jesus Cristo que nos disse que se aqueles que querem segui-lo, é preciso renunciar e morrer a si mesmo e tomar a cruz e depois segui-lo. E para carregar a nossa cruz, nós precisamos crescer na intimidade com Jesus. Ele mesmo carregou uma pesadíssima cruz. E agora Ele deseja dar as graças necessárias para que você e eu carreguemos a nossa cruz sem reclamar, sem ser pessoas murmuradoras, que fica se queixando e queixa de tudo. Como dizia, não aguenta uma temperatura elevada, não aguenta o frio, não aguenta uma provocação da pessoa, não aguenta uma contrariedade menor, pequena que seja. É justamente por isso que Jesus quer nos dar a graça dele, que emana da própria Eucaristia, do próprio corpo, do coração de Jesus, em nosso favor, para que você e eu possamos suportar tudo que faz parte da vida do cristão, para a gente vencer o demônio, as suas mentiras, os seus enganos, e não continuar no erro de Satanás. E quantos cristãos e quantos católicos escravos das mentiras do demônio, nas ideologias, nas falsas doutrinas, nas mentiras que o mundo propaga. Se nós não entrarmos nessa profunda intimidade com Jesus, seremos enganados, meus irmãos e minhas irmãs, até com falsa doutrina dentro da própria igreja. Você não vai perceber e você não vai ter discernimento de quando alguém falar algo errado contra a própria doutrina. Você não vai perceber, você não vai conseguir ponderar, você não vai enxergar. Porque nós precisamos de Jesus. Ele deseja tocar o nosso coração com todo o poder que Ele tem e que emana da Eucaristia. Na adoração ao Santíssimo, acontece um ato de humildade. Só não adora Jesus quem falta humildade a Ele. E justamente quando o ser humano, a mulher, se coloca em adoração a Jesus, ele está reconhecendo que há um Deus na sua presença, e que Ele é pequeno, e por isso ele se coloca em adoração. Adoramos somente a Deus, a Ele o culto de latria, a Ele esse culto de adoração, e é uma adoração que precisa ser crescente na nossa vida. Se queremos experimentar toda a graça que Ele tem para nós, vivendo a virtude da humildade, nós temos que buscá-lo. E quando Jesus vê a virtude da humildade, Ele pode derramar as graças que Ele quer derramar em nosso favor. Mas é preciso ver essa humildade.
Porque a humildade, ele possibilita a alma para receber todas as graças que o próprio Jesus tem para dar a nós. E ele fica aguardando a sua ida até a Eucaristia. Ele só aguarda isso. Você buscá-lo, reconhecendo que você é necessitado dele, que você precisa dele, e aí você quer prestar um culto de latria, de adorá-lo, de amá-lo, de louvá-lo. Você reconhece diante de Jesus que você é pequeno, que você é pecador. A primeira coisa, quando eu entro em qualquer capela, em todas as capelas, seja na nossa chácara, seja nas missões aonde somos enviados para pregar, seja numa quadra onde Jesus está exposto, o primeiro ato que eu realizo é esse ato de humildade, de me prostrar, não só de joelho, mas prostrar a minha vontade diante de Deus e reconhecer que eu sou pecador. Quando a alma vive da humildade, existe dentro dela uma outra virtude necessária para crescermos na intimidade e no amor, na adoração a Jesus, Eucaristia, que é a virtude da contrição. Um coração contrito e humilhado, que é devedor a Jesus, que imediatamente então lhe pede perdão, se arrependendo de todos os pecados, até mesmo daqueles já confessados no sacramento da confissão, e que já foi perdoado em relação à culpa, mas agora eu quero reparar as penas que precisam ser reparadas em relação a esses pecados. Quando Jesus, ele toca, ele vê, porque ele vê o coração, enquanto nós, os homens, vê as aparências, diz a palavra que Deus vê o coração, e quando ele sonda o coração, e ele contempla essa humildade, esse desejo de fazer a vontade dele, esse reconhecimento de que somos culpados e precisamos pedir perdão, e nos humilhamos na presença de Deus, quando ele toca nestas virtudes, ele derrama mais graças e mais graças e mais graças ainda. Então aqui está mais um fundamento, porque nós precisamos buscar Jesus na Eucaristia, porque Jesus deseja derramar todas as graças necessárias para a nossa própria transformação e conversão. Estamos num tempo próprio de conversão, sim ou não? Nossa, vocês estão cansados, né? Estão com fome? Estamos num tempo forte de conversão, sim ou não? Sim. Aí sim, agora eu senti que eu não estou sozinho aqui no rincão do meu Senhor. Graças a Deus, me ajuda. Quando nós buscamos a Ele, Ele derrama as graças para o nosso fortalecimento espiritual. É o próprio Deus que nos dá o arrependimento, porque é graça. Você precisa desejar, perseverar nesse caminho, então Jesus te dá a graça da perseverança. Em tudo nós precisamos da graça de Jesus. Onde está fundamentado isso, Ricardo? Em João 15:5. Quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Vocês já são até doutores em Bíblia, que bom, agora tem que viver. Sem mim, ou seja, Jesus está dizendo: sem as minhas graças, sem as minhas chamadas graças atuais, nós não podemos nada. Nós precisamos da graça para manter-nos fiel a Ele.
Se queremos ser pessoas de oração, precisamos da graça da oração. Se desejamos perseverar na fidelidade a Ele, no amor a Ele, nas práticas de piedade, na nossa espiritualidade, precisamos da graça. Se queremos na nossa morte a perseverança final, temos que pedir essa graça a Deus. E onde, para nós católicos, podemos receber abundantemente as graças de Deus, do próprio coração de Jesus, ou seja, do coração de Jesus na Eucaristia. É por isso que todo tempo, na presença de Jesus, não é tempo perdido, mas é tempo ganho. É o melhor tempo que nós podemos gastar, se assim eu posso dizer. É como Maria, irmã de Marta, que diante dos afazeres de Marta, e ela inquieta, e aí ele disse: Marta, Marta, te procuras, te inquietas com muita coisa, Maria escolheu a melhor parte. Esse é um coração adorador que Jesus procura entre nós. Por favor, deixe Ele encontrar um adorador no meio de nós. Porque é ali que nós vamos receber as forças para enfrentar os reveses da vida, as lutas diárias, as tentações, as dificuldades, as provas, as provações, que fazem parte da vida do cristão. Meu irmão, minha irmã, a cura e libertação não é mágica, não. Fui até o acampamento de cura e libertação, estou curado, estou liberto. Negativo. É uma luta constante. É uma luta de estar na presença de Jesus. É um crescimento na amizade de Deus. Até o meu último livro, o 4º livro, Amizade com Deus, Proteção contra o Mal. Se você quer a libertação na sua vida, torne-se amigo de Deus. O próprio mal vai temer a você, não você, mas daquele que você é amigo, que está próximo de você, que está dentro de você. Eu tenho um grande amigo, que é o mal, que é o demônio que precisa temer e não eu temê-lo. O meu amigo é o que contém todo o poder. E que é o teu amigo. Então as coisas não acontecem na facilidade. A cura, a libertação não é um processo mágico. Mas precisa da nossa parte. É ali que nós, na presença de Jesus, que nós vamos encontrar o consolo para suportar os sofrimentos de cada dia, meu irmão e minha irmã. Deixa eu ser obediente ao nosso fundador, porque ele sempre dizia: pregação precisa ser acompanhada com testemunho. Eu sei que já falta pouco tempo, já me falaram aqui, achei muito rápido, mas sofrimento, você não sabe o dia que vai bater na porta da sua casa. Ou você sabe? Eu não sabia, mas bateu, e bateu com força, e bateu forte. Vai ser a segunda vez que eu estou falando sobre isso aqui. No dia 8 de dezembro, no dia que o nosso fundador veio de São Paulo para a Cachoeira Paulista, logo no dia 12, Nossa Senhora veio buscá-lo. Naquela noite, minha esposa retirou dela 4 órgãos, todo com câncer maligno. Útero, os ovários e mais 2 órgãos que agora eu não me lembro.
E a partir daquele dia, olha, isso é um bom sinal. Então, a partir daquele dia, ela entrou em umas fortes sessões de quimioterapia. 2 anos e pouco vivendo isso. E depois de 1 ano, que o médico pediu para ela fazer um exame, onde era para verificar se o câncer havia desaparecido, e havia desaparecido. Mas semana passada precisou fazer novamente esse exame, o PET scan, em São Paulo. Fomos até lá. A Luciane fez, e o resultado saiu ontem de ontem. Que agora o câncer está no seu intestino e no seu fígado. E eu fui com ela até o médico para saber desse resultado. E mais uma vez, e como todos os dias eu recorro, é na capela, é ali que Ele me dá a serenidade para enfrentar todo tipo de sofrimento, é ali que eu encontro o consolo de Deus, a fortaleza, é ali que a graça vem e age em mim e não permite que eu murmure, que eu reclame, que eu desconfie, ao contrário. Ontem eu tinha uma missão na nossa casa de missão em São José dos Campos. Lógico que a vontade, o sentimento humano era ficar em casa. Mas eu fui lá até a missão, fui sozinho, porque ela ia comigo, mas aí não pôde ir. E lá eu estava pregando, e retornei, louvando a Deus. Porque eu encontro a força de Deus na Eucaristia, com cura ou sem a cura. Porque no nosso relacionamento com Jesus, nós não buscamos mais por interesse quando nós crescemos na intimidade com Ele. Não precisamos buscá-lo querendo algo em troca. Mas o próprio culto de adoração, não, nada vai me perturbar, pode cair a energia, nada perturba um coração que adora nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você cresce nesse amor, na intimidade com Jesus, você não vai atrás das curas, das libertações, você não vai atrás das doações, você vai atrás do único doador, porque Ele merece o teu amor, por tudo que Ele já fez por você. Louve a Deus pela energia, aplauda o nosso Senhor ainda mais forte. O coração que adora o Senhor não se perturba diante as provas. Ele tem a força de Deus para enfrentar tudo aquilo e mais ainda. O coração que adora o Senhor, ele crê, porque a verdade, a palavra atesta e fundamenta essa promessa de Jesus, de Deus, de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Ele. Ele crê que a divina providência ou envia determinada prova, ou Ele permite aquela prova. E porque ele crê que é a vontade de Deus, então, ao invés de reclamar, ele agradece, ele tem gratidão, porque é Deus que está amando. Deus envia somente aquilo que é para transformar o nosso coração, para nos salvar, para nos santificar.
Então, um coração que aprendeu a adorar Jesus na Eucaristia, ele foi formado, ele já criou resiliência. Não é qualquer coisa que vai derrubar um homem, uma mulher que adora. Pode chorar, pode sofrer, pode derramar as lágrimas, mas não vai sair da sua boca nenhum tipo de murmuração. Muito pelo contrário, ele sempre vai ficar do lado de Deus. Ele vai agir sempre como bom ladrão, diante daquela palavra dura do mau ladrão, daquela provocação a Jesus. Aí o bom ladrão, que é Dimas, São Dimas disse: nós merecemos esse castigo, ele não. Nós merecemos as provas, meus irmãos e minhas irmãs, mas até as provas de Deus, até mesmo um castigo de Deus em vista do amor que Ele tem por você e por mim. E na Eucaristia a gente vai sendo instruído para isso. A própria Eucaristia te ensina a humildade de Deus, a humildade de Jesus, que se esconde num pedaço de pão, que suporta nossos barulhos nas igrejas, que suporta as nossas humilhações a Ele, que suporta muitas vezes o traje contra o seu corpo santo, sacrilégios, que suporta todo tipo de afrontas. Quando você começa a adorar o Senhor e contemplá-lo na Eucaristia, a sua alma vai se transformando também numa Eucaristia. Você vai aceitando as provas, você vai aceitando as purificações, humildemente, no silêncio e pacientemente, como o próprio Deus que ali se faz presente. É por isso que nós precisamos nos tornar esses homens adoradores, apaixonados pelo Senhor. E se foi preciso um dia dar a vida pelo Senhor, dar a vida a cada dia, dar o seu tempo. Eu não estou falando nem derramar sangue ainda não. E não vem me dizer que você não tem tempo. Tempo você tem. São João Paulo II dizia: não é tempo que falta aos católicos que dão a desculpa de que não tem tempo para estar com Jesus. Não é tempo, falta amor. É porque ainda a pessoa não ama Jesus o bastante. E só busca quando precisa de alguma coisa. Nem a cura da minha esposa eu pedi, nenhuma adoração até hoje. Ele cura se Ele quiser. A única oração que eu faço é aquele cego: se queres, podes me curar. Mas se o Senhor não curar a minha amada, a minha esposa Luciane, eu vou continuar te servindo, Senhor. Eu não quero ter um relacionamento interesseiro com Jesus. E eu aprendi isso com quem? Com o nosso fundador, Padre Jonas Abib, que dizia aquela frase famosa: quem não adorar? Você já conhece. Filhos do Padre Jonas, aplauda o nosso Padre Jonas. Seja adoradores, que o Senhor vai te dar todo o consolo para você suportar as provas. E se Ele quiser te libertar, Ele vai te libertar. Se Ele quiser te curar, Ele vai te curar. Talvez eu não tenha tempo para falar tantos testemunhos que eu gostaria de falar aqui agora.
os milagres e as libertações que eu já vi e presenciei orando diante do Santíssimo em favor das pessoas. Se Ele quer, Ele pode. Eu vou trazer só um. Não me falarem do tempo, mas vou trazer só um. Havia um homem com câncer de fase terminal. Até a sua barriga estava bastante inchada. E os médicos disseram a ele que já não tinha mais o que fazer, que era para ele ir para casa e esperar ele morrer, a morte chegar. Aí num retiro, onde nós estávamos adorando o Senhor no Santíssimo Sacramento, quando ele me procurou imediatamente, eu coloquei ele na presença de Jesus, e de uma oração bem simples: Senhor, se queres, pode curar. Deus pode tudo, sim ou não? Nada é difícil para Jesus. Um desejo dele acontece, uma palavra dele acontece. E a oração foi muito rápida. Despedimos e continuamos o encontro. Depois de uns 2 meses, eu estava numa outra missão, quando de repente um senhor chegou próximo de mim, e querendo puxar conversa, e aí ele me chamou a atenção, eu olhei para ele, aí eu olhei novamente e reconheci aquele rosto. Eu não tive dúvida, um moleque, para onde você acha que o meu olhar foi? Até inconsciente, para a barriga dele. Quando eu olhei, eu falei: ué, cadê sua barriga? Desapareceu. Ele falou: então, o câncer maligno, o câncer que não dava nem para operar, minha barriga foi diminuindo, eu voltei ao médico, e o médico fez um novo exame e falou: eu não sei o que aconteceu, mas você já não tem mais câncer. A Eucaristia, se Jesus quiser realizar, Ele vai realizar. Se Ele quer libertar, Ele vai te libertar. O que eu posso lhe dizer, que ali está, e dali emana todo o poder que a igreja e que nós fiéis precisamos para a nossa vida. Aplauda a Eucaristia. Antes de eu rezar, deixa eu terminar então com a frase de Santo Afonso de Ligório, grande doutor da igreja. Ele tem esse ensinamento para nós: ficai certos de que todos os instantes da vossa vida, o tempo que passardes diante do divino sacramento, será o que vos dará mais força durante a vida, mais consolações, como o Senhor me consolou nesses 2 anos e meio de sofrimento, de ver minha esposa sofrendo. Como o Senhor me alimenta todos os dias na Eucaristia. Como ali eu sou instruído, como ali Ele me direciona: é para fazer isso, Ricardo, é para fazer aquilo. Durante mais consolações na hora da morte e durante a eternidade. Na adoração, pode ser um forte momento de transformação interior, porque somos transfigurados ao contemplar o Senhor todos os dias. Você deseja tornar um outro Cristo? Começa a contemplá-lo na Eucaristia. Ali você vai aprender ali Jesus vai dar as virtudes dele para você. É ali que você vai vencer os teus vícios, porque Ele vai substituir os nossos vícios pelas virtudes dele.
É ali que nós vamos receber as próprias disposições interiores de Jesus. É ali que nós vamos receber a virtude da mortificação para mortificar as nossas paixões desordenadas, os nossos sentidos. É ali que a calmaria acontece, que a tempestade é acalmada. É ali que você vai adquirir a força do próprio Senhor para enfrentar tudo que a divina providência ainda tem para a tua vida. E digo para você, sem querer te assustar, prepare para as provas, para as tempestades, cedo ou mais tarde, elas aumentarão na sua vida. É por isso que o nosso fundador dizia: quem não adorar, não vai aguentar. Porque não vai ser pelas nossas forças, porque nós não temos força alguma. Vamos pedir para Deus essa força, vamos ficar em pé. A Ana vai ajudar a orar e cantar conosco. Não era para estar aqui, gente. Era assim. Era outra pessoa. Deus me falou que era você, Ana. E aí eu fui interpelada ali no caminho. Vem para cá, Ana, está precisando de alguém para animar. Mas nada é coincidência, tudo é providência na Canção Nova. Você disse que tinha muitos testemunhos para dar e que não ia dar tempo. Mas o maior testemunho é o seu, meu irmão. Vem aqui, vem aqui. Vai, traz o microfone, vem aqui. Vem cá. Vamos cantar a profecia do nosso Pai, porque ela está ecoando na sua vida também. Quem não adorar, não vai aguentar. Quem não adorar, não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Joelho no chão, fé no coração. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará o dia do Senhor. Canta a profecia do bom Senhor Jonas Abib, com força e fé. Quem não adorar, não vai aguentar. Quem não adorar, não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Joelho no chão, e a fé no coração. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará o dia do Senhor. Ergue seu braço bem alto e solta a sua voz. Deixa o Espírito Santo te forjar um coração na expectativa de seus novos e uma terra nova. Forge em nós, Senhor, um coração verdadeiramente adorador. Queremos ser fiéis, mas até o fim sem te mandar. Canta mais uma vez. Quem não adorar, quem não adorar, não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Joelho no chão, e a fé no coração. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará o dia do Senhor. Vai valer a pena, o dia do Senhor. Solta sua voz. Quem não adorar, só você. Quem não adorar, não vai. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Joelho no chão, fé no coração. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará o dia do Senhor.
Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Joelho no chão e a fé no coração. Meu filho aguenta.